Bem, os irmãos podem sentar. Irmão Cleirton é líder dos jovens da Vila Murad, estará trazendo uma palavra antes da oração de 8 horas. Logo após estaremos orando a oração intercessória uns pelos outros. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Irmãos, abram comigo no livro de Jó, capítulo 14, versículo 7 até o 10, amém? Livro de Jó, antes de Salmo aí, irmãos, eu já vou estar lendo para poder ganhar tempo, amém? Diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, versículo 9, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta, mas morto o homem é consumido sim, e rendendo o homem o espírito, então onde está? Aleluia. Irmãos, quero ser bem enfático aqui sobre o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Irmãos, aqui está dizendo que ainda há esperança para a árvore que for cortada, mesmo ainda que a árvore esteja ali no tronco, no pó, irmãos, na raiz da terra. Aqui está dizendo a palavra que ainda há esperança, que ao cheiro das águas essa planta voltaria a dar frutos novamente. Irmãos, quando eu olho para essa palavra, trazendo para mim e para você nessa noite, quantas pessoas aqui, irmãos, que não tiveram seus projetos, seus sonhos cortados? Quantas pessoas, às vezes, aqui que tem um parente, até mesmo um jovem, que se encontra no pó da glória? Eu era como esse tronco lá no pó. Muitos aqui conhecem, sabem da minha história. Irmãos, eu me encontrava ali no lamaçal, no charco de lodo, sem a vida abundante que só Jesus pode nos dar. Estava ali condenado ao fogo, porque a palavra de Deus diz que está posto o machado sobre a raiz das árvores. Toda aquela árvore que não produzir bons frutos é cortada e lançada no fogo. Mas um dia, irmãos, eu glorifico a Deus. Chegou, irmãos, o meu pastor, o pastor Júnior Charbel, chegou perto de mim, irmãos, me deu um abraço e falou assim: irmão, eu estou orando para você, para quando você estiver lá conosco, para que você dê bastante fruto. Aleluia, irmãos. E não foi um abraço simples, foi um abraço de crente fonte, de cristão que entendeu o que é beber da água da vida. Porque eu e você, jovens, estamos aqui hoje, nós que bebemos da água, nós que vimos aqui nessa união de culto jovem, não somente, irmãos, para rever os irmãos, mas nós vimos aqui, sabe para quê? Para ser cheios do Espírito Santo, para nós sermos uma fonte de água viva, para levar a preciosa água, levar Jesus até os troncos secos, aleluia, que estão esperando, irmãos, por essas águas. E aquele irmão, irmãos, me abraçou, e desde aquele dia eu não dormi mais, irmãos, eu fui impactado, e ele começou a orar, começou a regrar em oração, e eu pude, irmãos, voltar a dar frutos. Eu quero dizer, talvez você nesta noite tenha algum parente, ou então você tem um projeto, sonhos, talvez no percurso da caminhada, Satanás, o pecado, tirou suas folhas, tirou sua esperança, tirou sua vida, e você se encontra num tronco como eu já encontrei como um tronco seco no pó da terra, irmãos, mas a palavra de Deus nos diz, aleluias, que Jesus, irmãos, Ele é a fonte de água viva, aleluias. Ele está aqui nessa noite, juventude. Ele quer regar seus projetos, Ele quer regar seus sonhos, sua chamada. Você veio aqui hoje, irmão, sabe para quê? Para Jesus regar seu ministério, para Jesus voltar a te frutificar, sua chamada, seus sonhos, sua família. Talvez você se encontre sem esperança, pensando que está tudo acabado, mas eu quero te dizer algo. Lá em João 19:34 diz que quando Jesus estava lá na cruz, irmãos, depois de ter consumado, ter se entregado, diz que um soldado veio, irmãos, e furou-lhe do lado. E sabe o que saiu lá, meus amados irmãos? Saiu sangue e água, aleluias. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Sangue para perdoar nossos pecados, e água para nos dar a vida abundante, água para voltar a frutificar, irmãos, aquilo que o Satanás e o pecado roubou. Então talvez você, irmãos, que se encontra aqui nessa noite, você jovem, pega essa palavra, pega esse compromisso. Você tem um compromisso de levar
a água da vida. Muitos troncos secos, Satanás estão tentando deixar as pessoas como troncos secos. E muitas vezes na caminhada cristã, nós jovens, se nós não atentarmos para a oração, para o jejum e para a palavra, nós corremos o risco de perder essas folhas. Quantas folhas caídas, quantos galhos que já não estão mais no lugar, quantos irmãos eu não vejo mais pregando, louvando, mas eu tenho uma palavra para te dizer nesta noite: Jesus, Ele é a fonte de água viva, Ele é poderoso para te voltar a frutificar, Jesus é poderoso para te levantar, para mudar a sua situação, Jesus é poderoso, irmão, para salvar a sua família, o seu ente querido, aleluias, porque a água também representa o Espírito Santo, a água é vida. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa, jovens, quero falar algo muito sério, esteja na posição de fonte. Não fique aí, irmãos, titubeando em dois pensamentos. Fica na posição do Senhor, irmãos, porque quando você ora, você jejua, você busca, você está regrando, você está sendo fonte, porque Satanás está aí, irmãos, querendo tragar, tirar as folhas, querendo que você fique no tronco. Tronco só presta para ser lançado no fogo, mas Jesus hoje nos dá uma oportunidade para você. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, vai ser lido o pedido de oração. Lembra que a esperança está aqui, é Jesus, o Espírito Santo, e todas suas dificuldades, irmãos, pode ser regrada por Jesus. Jesus hoje pode mudar a sua situação pelo poder da oração, e a água do Espírito, Jesus, a água viva, vai voltar a frutificar a sua vida, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.